www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente Que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda o telefone 50526622. Hoje, quarta-feira, nós tentamos abordar a área da saúde. Conosco hoje, otorrinolaringologista, Dr. Levon Mectarian. Prazer tê-lo aqui, doutor. Muito obrigado, prazer Muito é meu. Muito bom recebê-lo. Igualmente. O senhor é mestre em Ciências da Saúde e membro da Sociedade Brasileira de Rinologia e também a Associação Brasileira do Sono. Isso. Mas eu acho que eu ainda deixei de citar alguma. Tá bom, já tá bom. Graças, o principal. Tá bom. Também conosco o oncologista clínico, Dr. Fábio Schutz. Doutor Fábio, prazer tê-lo aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. É só anunciá-lo que é da Beneficência Portuguesa, Hospital São José e Instituto Espaço de Vida. Sim, eu trabalho na Beneficência Portuguesa, no Hospital São José de São Paulo. É que vocês têm tantas atividades, que eu acho que eu nunca informei tudo, como disse com o doutor Levon, acho que está faltando informação aqui. Também conosco, Sônia Palma, que é psiquiatra. Prazer tê-la aqui, doutora Sônia. Obrigada pelo convite. Eu estava com saudade de vocês aqui do programa. A senhora é da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Isso, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, mas a sigla qual que é? TDAH. Ah, falta um T aqui, é isso. TDAH. Então falta um óculos. O próximo a gente chama o oftalmo para compor. Geriatra, gerontologista, Dr. Norton Sayeg. Prazer tê-lo aqui, Dr. Norton. Prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês novamente. Dr. Norton, o senhor é fundador da Associação Brasileira de Alzheimer e Idosos de Alta Dependência, é isso? Exatamente, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria. Como o senhor se identifica, geriatra ou gerontologia? E qual seria a diferença? Isso é uma diferença que a população muitas vezes desconhece. O geriatra é o médico, ou seja, só quem é médico pode ser o geriatra, que é aquele médico especializado em doenças dos idosos. Gerontologia é um ramo da filosofia que trata do envelhecimento sob todos os seus aspectos, sejam eles sociais, físicos, biológicos, psicológicos, etc. Então, nós temos nutricionistas que são especializados em gerontologia e, assim, todas as áreas do conhecimento, normalmente na área de humanas e de saúde. Doutor Levon, é possível conseguir uma forma de ter uma boa noite de sono? Sim. Existe várias situações que são importantes e são envolvidas. Mas e as pessoas que não conseguem simplesmente deitar e dormir? Exato. O diagnóstico é o mais importante sempre. Existem muitas patologias que corroboram para o paciente não dormir. Existem as mais comuns, a insônia, a parassonia e o que eu tenho me dedicado mais nesses últimos 10 anos é com os distúrbios respiratórios do sono, que é a apneia, o ronco. Isso está dentro de uma porcentagem da população muito grande mundial. Então, essa é a área que eu tenho me dedicado e procurado ajudar, porque isso atrapalha muito. O ronco normalmente atrapalha quem está junto, do lado. Mas ele está mostrando, ele é o alerta de um outro problema que é a apneia do sono. Esse é um problema sério e grave. Mas quem dorme, eu, por exemplo, não ronco. Você sabe se não ronca? Eu nunca ouvi. Não, então, existe um exame para fazer. A polissonografia, você vai saber se você ronca ou não. Interessante. Não basta apenas a identificação, não. É possível outra forma. Tem o exame, a polissonografia, é feito no laboratório do sono. Hoje, mais recentemente, você pode fazer em casa também, no seu ambiente
no seu quarto, na sua cama, e ele vai medir se você tem apneia, o nível do teu ronco, dessaturação do oxigênio e tantas outras coisas muito importantes, parâmetros importantes para dar um diagnóstico. Doutora Sônia, quando o doutor Levon fala, a senhora está concordando ou discordando? Não, eu estou concordando, e eu sou psiquiatra infantil, mas eu recebo muito adulto, e a maior queixa é de insônia. Aí na entrevista que você vai descobrir que por trás tem uma depressão, tem outros quadros psiquiátricos, mas a queixa inicial é insônia. E o que tem me preocupado é que as crianças, principalmente adolescentes, hoje com muita queixa de um sono não reparador, menos horas, sonolência diurna, né, ligadas a vários fatores. Mas na prática da psiquiatria, é uma das queixas mais comuns em adulto. Mas, doutor Levon, imediatamente as pessoas, quando dizem que tem problema de insônia, culpam o colchão, o travesseiro. O trabalho, o excesso de trabalho. Eu costumo colocar muito bem para os meus pacientes. O ser humano, nós somos feitos para trabalhar mesmo, para ter estresse no trabalho. Nada é fácil. Só que à noite, quando você vai, deita, é obrigatório descansar. E levantar para o dia seguinte para mais uma jornada de trabalho. Então, a maior parte das causas a gente vai tirando na história. Você vai tirando da frente. Então, não, porque eu trabalho muito. Tá, tudo bem, mas... aí você, eu durmo, que hora você vai dormir? Vou dormir, não tem horário para dormir. Pronto, já é um problema. Já é um fator, agravante. Já é um agravante. Vocês dormem no mesmo quarto? Isso é muito importante hoje em dia. Tem casais que dormem em quarto separado. Eu queria chamar a atenção para um ponto, para minha parte da minha clientela, que é basicamente de idosos, que existe um quadro de perda de memória devido à depressão. E esse quadro de perda de memória devido à depressão gera insônia. E o que muitos colegas fazem inadvertidamente é introduzir um remédio para que a pessoa durma, agravando o seu problema de memória. Exatamente. Então, como o nosso colega otorrino disse, é importantíssimo que se faça o diagnóstico correto, porque só com o diagnóstico correto se pode instituir a terapêutica adequada. Sim, porque inclusive os remédios para dormir, muitos deles provocam uma dificuldade de memória, principalmente os benzodiazepínicos, os famosos calmantes, né? Uma memória recente muito grave. E cresceu muito a utilização. É impressionante. Olha, o Brasil é o recordista do uso de um determinado medicamento, que eu não vou falar aqui, mas que todo mundo conhece, que é o remedinho para dormir, e este é um grande problema que leva à perda de memória. Então, às vezes dizem, Dr. Norton curou o Alzheimer da minha mãe. Não curei Alzheimer nenhum. Eu retirei o medicamento que estava causando perda de memória. E eu acho que outra questão importante é o diagnóstico da depressão, né? A depressão e os transtornos de humor, um dos marcadores dele é a questão do sono, a diminuição, né, do sono, o que agrava por questões, né, até hormonais, cortisol, aumento de cortisol e tudo, eles acabam piorando o quadro. Aí vira, né, um círculo, né? Piora a insônia, que piora a depressão, que piora a memória, que piora a qualidade de vida como um todo, né? Mas Dr. Norton abordou aqui um aspecto que eu ia exatamente colocar para os senhores, né? Aquela velha história de ir ao médico para pedir um comprimido para dormir. O senhor, como geriatra, deve receber, né, pacientes que não vão lá para dizer que estão para saber se tem problemas na idade, mas vão direto e, da mesma forma, doutor Levon, já vão direto, doutor Levon, o senhor precisa me dar um remédio para dormir. Eu já sou bem conhecido, né? Meus pacientes já me conhecem bem. Não vai dar nada. Que receituário azul não está em cima da minha mesa, que tarja preta para pessoas com mais de 60 anos, só excepcionalmente por períodos muito curtos de tempo, porque o que você acaba fazendo é o que nós chamamos em medicina de iatrogenia, ou seja, você acaba causando mal ao seu paciente. Então, uma brincadeira que se faz entre os médicos é, se você quiser perder o teu paciente, não dê a receita azul,
mas eu prefiro correr esse risco e resisto firmemente, discuto com o paciente o porquê da insônia, no sentido de prover o tratamento que lhe faça bem, não que lhe faça mal. É muito importante um aspecto que eu vou colocar aqui. Por exemplo, o paciente não dorme, ele tem... Vou trazer para a minha área. Tem um desvio de septo que causa uma obstrução nasal terrível à noite. Ele abre a boca para dormir, isso vem cronicamente, ele tem apneia e acorda cansado no dia seguinte. Então, para dormir, já perdeu os horários, então não dorme direito, acorda, sono interrompido, daí ele vai num clínico geral e fala, não estou dormindo. Aí ele recebe um benzodiazepínico, ele vai piorar e muito a apneia dele. Vai manter um quadro e piorar um quadro que o diagnóstico não foi feito, esse que é. Então, hoje, um programa como esse eu acho muito importante. Eu tenho procurado cada vez mais, através de blogs, através de Facebook, nas mídias que existem hoje, colocar esta situação. Diagnóstico não é tudo jogado numa situação em que um comprimidinho vai resolver. Na maioria das vezes vai piorar. Os senhores são profissionais extremamente conscientes, né? Mas eu os procuro porque eu quero um remédio para dormir. Então, eu vou até no Dr. Fábio Schultz, que é um oncologista, para ver se ele me receita um remédio para dormir. Aí nenhum dos senhores profissionais corretos, vou colocar dessa forma, me convence, que eu não me convence que eu preciso. Eu vou em outro, até que eu acho um que dê. Vai achar. Vai Infelizmente. Não, vai achar. na verdade, eu ia comentar a mesma coisa. Como eu comentei, eu sou oncologista, então é muito comum a gente receber esse tipo de solicitação também. E por vezes eu acabo dando, porque os pacientes, muitas vezes, Mas com é outro câncer, estágio, eles né? acabam Outra tendo situação. dificuldades de insônia, acabam tendo depressão, então acaba dando. Eu não uso tanto os benzodiazepínicos, eu uso mais os que não são tarja preta, mas esse é um problema. Agora, o pior é quando eles vêm realmente solicitando tarja preta ou receita azul. E pior é quando é para familiar, né? Para familiar, aí é preto no branco que não vai dar, entendeu? Sim, Agora, quando o pro próprio amigo, paciente... pro primo, pro tio, pra mãe, pra irmã. Exato. Quando o próprio paciente pede, ele já é seu paciente. Você, entre aspas, confia nele. Ele fala que já usa isso há 10 anos. Mas aí o senhor tem um quadro clínico. A linha que diferencia o que você está fazendo... Mas, você doutor Fábio, a boa medicina, é um tá paciente... sendo maldoso... Não, mas não é esse o aspecto. É um paciente teu, o senhor tem o quadro clínico dele, então o senhor age de acordo com o que o senhor conhece do paciente. Mas eu digo aqueles que vão lá e saem com receita para mãe, para tia, para irmã. É que isso não chega na minha mão, né? Eu até queria... Chega na minha mão, geralmente Eu até queria perguntar, eu sugiro e até meio pressiono os meus pacientes com questões de insônia, para que eles façam algum tipo de relaxamento, meditação, yoga, isso ajuda, né? Ajuda. Gasto energético, né? Andar, correr. Então, tem o que a gente chama da higiene do sono, isso faz parte, então como o professor Saeg falou também, por exemplo, tem pacientes que fazem academia à noite. Isso é... É óbvio que vai piorar, vai ficar ligadão à noite ainda. Né? A endorfina vai estar lá em cima. Então, quer dizer, essa higienização é importante. A yoga, ou yoga, como se fala, também é importante. Mas, por exemplo, eu recebo muito paciente que está fazendo, principalmente senhoras, que não conseguem respirar pelo nariz. E a yoga é totalmente voltada para a respiração nasal. Então, existe algum problema e fica difícil fazer. Então, é uma outra área que eu tenho atuado bastante também. Dr. Norton, depressão. O senhor fez referência há instantes sobre depressão e haverá um evento cujo tema é depressão, doença impactante. É na Assembleia Legislativa, é isso? Isso, na Assembleia Legislativa de São Paulo, por iniciativa do presidente da Assembleia, o deputado Fernando Capesso, me convidou para que nós fizéssemos um evento sobre essa verdadeira epidemia. Eu vou dar alguns números aqui para a gente poder situar o que está acontecendo. Se estima, e toda estimativa é errada, né? Mas se estima que no mundo existam 300 milhões de pessoas deprimidas. Só aqui no Brasil,
nós teríamos cerca de 10 milhões de deprimidos e deprimidos doentes. Por que eu digo deprimidos doentes? Porque tem que se tomar muito cuidado quando se fala em depressão. A perda de um ser querido, de um cônjuge, do pai, da mãe, automaticamente leva à tristeza, que é diferente de depressão. A depressão se caracteriza quando essa tristeza ultrapassa cerca de 6 meses e compromete o dia a dia dessa pessoa do ponto de vista especialmente laboral, especialmente no trabalho ou nas condições de realizar as suas tarefas cotidianas. E é muito importante que as pessoas saibam que depressão não é falta de caráter, que não é pessoas de personalidade fraca, como a população muitas vezes imagina, reage, sai daí, isso é frescura, isso não existe, levanta, dá volta por cima. Eu conheço muita gente que passa coisas piores do que você e está muito bem. E isso não é verdade. Depressão é uma doença que deve ser tratada. Agora, existem vários estágios de depressão. Existem os eutímicos. Eu espero que, por exemplo, nessa mesa, todos nós sejamos eutímicos, ou seja, estamos funcionando bem do nosso ponto de vista de humor. Existem os distímicos, que seriam os deprimidos leves. Eu costumo brincar que são os mal-humorados. Aqueles que nada está bom. Os pessimistas. Os pessimistas. Aquele que você fala, você começa uma frase, faz uma pergunta para ele e a primeira resposta que ele te dá é não. E aí ele discorre o argumento dele, né? Esses normalmente não precisam de antidepressivos clássicos, etc. e tal. E existem os deprimidos, realmente deprimidos. Que existe uma diferença entre o deprimido jovem, o deprimido maduro e o deprimido idoso. O jovem, ninguém precisa ser médico para fazer depressão. Larga tudo, larga a faculdade, não toma banho, não corta o cabelo, não cuida de si, está na fossa, perdeu a namorada, etc. e tal, não sei o quê. O maduro, às vezes, é difícil, porque, às vezes, ele não está bem no trabalho, ele não está bem na vida matrimonial, ele não está bem na vida financeira, e o mundo, especialmente o Brasil, vivendo uma crise como essa, com crise de desemprego, preocupações, isso tudo se soma. E também o fator orgânico, a deficiência de um determinado neurotransmissor ou outros neurotransmissores que nós ainda não conhecemos, como a serotonina, que fazem falta para o indivíduo. Agora, eu quero trazer a boa notícia, e por isso que vai haver esse evento na Assembleia. Hoje em dia, o grande problema do tratamento da depressão, e quem trata com depressão está acostumado com isso, é que quando você toma o primeiro comprimido que o médico lhe receitou corretamente, deste primeiro dia até 30, 40 dias, você não vai melhorar. Então, o que costuma acontecer? Ele toma durante 20 dias e fala, olha, eu continuo me sentindo do mesmo modo, esse médico não acertou comigo, e vai para outro médico, que começa com outro antidepressivo. Não troca o medicamento, troca Troca o médico. Troca o médico. E sucessivamente. Então, hoje, eu tenho um centro de pesquisa, eu sou diretor de um centro de pesquisa que testa drogas novas. E um dos problemas dessa demora do efeito antidepressivo em pacientes, essa droga tenta resolver. Por incrível que pareça, ela é inalatória. Ela é instilada no nariz com puffs, que nós chamamos, e o efeito é imediato. 30 minutos depois, a pessoa se sente bem.
E é um remédio que nós temos até medo que isso se torne Eu ia falar isso. Nossa. Tá me uma parecendo smart cocaína. drug, não, uma coisa usada em raves, aí me dá um puff aqui para eu ficar mais animado, coisa parecida. Mas, enfim, é um estudo muito sério. Eu não posso citar o nome do laboratório, mas é um laboratório internacional e é um estudo conduzido em 80 países. Então, esses estudos estão abertos. Se alguém já tomou antidepressivo, não se sentiu bem, trocou o antidepressivo, continua não se sentindo bem, nos procure, porque existem... Sabe quantas vagas eu tenho? Quantas vagas deram para o Brasil? 10. 10 vagas. E 2.000 para os Estados Unidos. Então, o Brasil continua sempre na rabeira, né? A gente correndo atrás, mas vamos ver se a gente faz 10 rapidamente, a gente consegue ajudar mais pessoas. Porque realmente o tipo de droga que já foi testada há mais de 10 anos, ninguém vai ser feito de cobaia, já foi testado em rato, em macaco, em cobaia, etc. e tal. E é uma grande perspectiva. E é isso que nós vamos aprofundar essa conversa no dia 17 de abril, às 19 horas, na Assembleia Legislativa, com a presença do presidente da Assembleia. Dia 17 de abril. 17 de abril. Qual é o Não é horário? 19 horas. 19 horas. Só antes que eu converse com o Dr. Letísio, só tem um detalhe que o senhor se referiu à depressão. Quando a troca de medicamentos, alguém está consultando com um determinado médico, aí há uma alteração do medicamento que o próprio médico receitou. E o senhor disse que quando se inicia, né, a prescrição, demora. Quando há essa troca de medicamento, as pessoas também reclamam. O período é o mesmo de reação do remédio, é isso? Existem alguns antidepressivos antigos que você tem Toda que... vez que troca, você começa um novo tratamento. Isso, Essa é uma questão complicada. Mas hoje em dia, praticamente são antidepressivos muito antigos que você precisa lá fazer um processo de descontinuação lenta por causa de efeito rebote, etc. E tal. Mas Hoje você em dia, troca, isso né? praticamente não existe mais. Como toda quarta-feira, a participação do cirurgião plástico Dr. Letísio, Dr. Nelson Letísio. Boa tarde, Dr. Letísio. Boa tarde, Zé Copé. Como é que você está? Tudo em ordem? Tá, tudo bem. Gostaria de abordar com o senhor hoje sobre plásticas contra o envelhecimento. Esta luta contra o envelhecimento é antiquíssima. Mas, doutor Letísio, especificamente, quais cirurgias são procuradas para esta luta? E um detalhe, podem realmente ajudar? Zé Copé, você poderia repetir a pergunta, por favor? Ficou cortado um pouco. Pois não. Todo mundo quer descobrir, né, a cura contra o envelhecimento. Cirurgia plástica pode ajudar? Olha, Zé Copé, o envelhecimento é uma coisa inerente ao ser humano. Todos nós envelhecemos. É o que a gente sempre fala, o tempo é uma das coisas mais democráticas que nós temos, ele passa igual para todo mundo. E isso, o envelhecimento, você tem que ver o que você encara por envelhecimento. Você pode ter um envelhecimento intelectual, que a pessoa se sente mais velha do que precisa do que ela fazer, ou você pode ter um envelhecimento cutâneo, pessoas que se expõem extremamente ao sol, pessoas que adoram praia, todos os finais de semana estão na praia, tomam muito sol, não dormem direito, desculpa falar, não sou nenhum preconceituoso, mas que fumam muito, que bebem muito. Então essas pessoas têm um envelhecimento mais precoce e principalmente a genética. A genética fala muito alto, tem pessoas que já têm aquela pele mais flácida, tem aquela pele muito clara, que tomou muito sol desde a infância. Então, Zé Copé, o envelhecimento é uma área muito ampla. Cirurgias para melhorar o envelhecimento tem sim, existem cirurgias específicas, por exemplo, para envelhecimento facial. Você pode melhorar o aspecto da pele com algum tipo de peeling, com um tratamento com laser de CO2, com uma série de coisas.
quando existe uma flacidez do tecido, uma queda da musculatura, a presença de bolsas palpebrais, que dão aquele aspecto meio cansado, meio envelhecido, você tem cirurgias para remoção dessas bolsas, para recolocação dos músculos nos lugares mais adequados. Então, por exemplo, na região cervical, que é a região do pescoço, você tem aquele excesso de gordura que pode ser lipoaspirado, a flacidez do músculo platisma, e você tem que fazer uma aplicatura do músculo. Então, realmente, o envelhecimento engloba uma área muito grande. E a cirurgia plástica realmente é um coadjuvante muito grande para que você consiga não coibir esse envelhecimento, mas você consegue, é como se fala, não existe cirurgia de rejuvenescimento, ninguém fica mais novo. Você melhora a aparência do paciente, você melhora a disposição do paciente, você melhora o aspecto físico do paciente e, consequentemente, ele melhorando a autoestima, ele melhora o seu aspecto psíquico. Então, tudo é englobado na COPEA. E, realmente, a cirurgia plástica é um dos coadjuvantes que pode melhorar uma boa aparência do paciente. Doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, saúde e paz para todos. Gente que Fala retornará em instantes. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição.
está com gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, otorrinolaringologista, Dr. Levon Mectarian, também o geriatra gerontologista Dr. Norton Sayeg, o oncologista clínico Dr. Fábio Schutz e a psiquiatra doutora Sônia Palma. Como é que é o nome aqui? TDAH. TDAH. É, Associação Brasileira. Na verdade, é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, chama ABDA, né? Que é uma associação que congrega médicos, psicólogos, todos os profissionais que fazem o diagnóstico e tratam, né, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno bastante prevalente na infância, chega em algumas pesquisas até a 3 a 4% das crianças em idade escolar. É caracterizado, então, por desatenção, por impulsividade, por hiperatividade, que tem um comprometimento significativo na escola, em casa e no ambiente familiar, né? Doutora Sônia Palma, quando a senhora se refere à infância, à escola, a integração de uma criança na escola, hoje em dia, antes as crianças praticamente conviviam, né? Próximas desde o início da vida, agora... De repente alguém é colocado numa escola em outro lugar. Aliás, o que o governo do estado está fazendo é exatamente isso, né? Deslocando crianças de regiões para escolas distantes, né? E quando há essa não integração, posso colocar dessa forma? Pode. Como é que os pais conseguem superar isso? Então, parece um tema fácil, mas ele é muito complexo, porque as crianças, em geral, elas deveriam se adaptar às mudanças, né? Os adolescentes, crianças pequenas e adolescentes têm como característica essa questão da plasticidade, né? Elas podem se adaptar a vários lugares. O que eu tenho percebido, tanto na prática privada como nos estudos, é que essas crianças, por conta de diferentes problemas hoje, inclusive psiquiátricos, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, fobia social, elas quando mudam de escola, ou às vezes nem precisam mudar de escola, o que as escolas às vezes estão fazendo agora é no final do ano, eles misturam as classes do mesmo ano e no ano seguinte eles dividem aleatoriamente. Então, você estava comigo, semana que vem eu estou com ele, no outro ano eu estou com ele. Não tem nenhum critério para juntar ou agregar essas crianças. Isso também, você não muda de escola, mas muda de grupo. Isso, muitas vezes, traz à tona as dificuldades de cada criança, de cada adolescente, que são dificuldades pessoais, a meu ver. Né? Se uma criança é bem adaptada, ela vai mudar, no recreio ele encontra o amiguinho dele, o coleguinha dele. Mas tem crianças que ficam realmente com o que a gente chama até de ansiedade de separação, né? Eles ficam muito ansiosos por se separar do professor, por se separar dos colegas e tudo. E isso tem sido até, muitas vezes, o motivo da consulta ao psiquiatra infantil, né? Então, essas crianças começam a não ir à escola, eu tenho vários casos, elas passam a não ir à escola, ou passam mal, tem dor de barriga, dor de cabeça, tontura, voltam para casa, ou começam a faltar muito nas aulas. Então, tem cada criança ou cada adolescente vai lidar com essa sua angústia de uma forma diferente. O que a orientação tem para os pais, né, e para a escola? Primeiro, toda mudança de local, de escola, deve ser conversado com a criança. Muitas vezes a gente incentiva que a criança vá à nova escola, ajudar e olhar, ver se gosta, se gosta do ambiente escolar. Essa é uma das possibilidades que tem. Segundo, as escolas também poderiam fazer, para os alunos novos, a gente orienta que façam uma integração, que façam uma aproximação com essas crianças que são novatas naquele período escolar. E olhar se essas crianças, qual é realmente a dificuldade dessa criança. É só uma questão de não querer, uma dificuldade de não se integrar, ou tem um outro quadro por baixo, uma ansiedade, uma depressão, uma baixa autoestima, né? Ou os pais colocaram numa escola onde ela não está adaptada porque ela não acompanha o ensino, né? As dificuldades, apresenta muita dificuldade no aprendizado, ou quando muitas vezes os pais trocam, é uma escola onde o nível
socioeconômica é muito diferente. Hoje, com a questão da crise, muitas crianças saem da escola particular e estão indo para a escola pública. E isso tem causado uma bastante também dificuldade. Uma outra coisa que acontece também hoje são o que a gente chama de estresse pós-traumático. Muitas crianças sofrem um bullying na escola, que na verdade a gente sempre sofreu ao longo do, né, esse nome é atual, mas acho que eu já não sou tão nova, eu já sofria na minha infância, então hoje isso tem um nome, tem características para você dar esse diagnóstico, ou aplicar o termo de bullying, e muitas crianças não têm estrutura para isso, e eles acabam se recusando a ir para a escola, não se adaptando, criando uma série de dificuldades. Mas posso só começar? Porque bullying é uma coisa que sempre existiu. Sim. E na nossa infância sempre teve. Não que tinha agora esse nome, deram um né? nome. A partir do agora momento tem um que nome. deram um nome, Virou um problema. Virou um problema. Esse nome já existia. No Nordeste falava buliu com ele. Mas é porque todo mundo passou por bullying, eu acredito, Sim, na infância. Em grau menor ou grau maior. Por isso que eu acho que agora deram um nome, então agora criou-se um diagnóstico. Diagnóstico e então, uma necessidade de fazer alguma coisa. Né? Essa é a questão. E né? aí que mora o perigo, né? Porque o que eu tenho visto, eu tenho um filho com 10 anos de idade, quer dizer, a raspinha de tacho, como nós chamamos. E ele enfrenta como os amiguinhos as questões de bullying, etc. e tal, mas ele administra muito bem isso. Mas o que eu tenho visto, e ele frequenta uma escola de altíssimo padrão, é a medicalização de casos que seriam, na minha opinião, resolvidos de uma forma mais amena. Sim, com uma terapia, uma conversa. Mas as próprias escolas, mesmo as muito bem qualificadas, eu acho que faz falta determinado tipo de profissional que trabalhe isso de uma maneira mais intensiva, porque essa escola em particular costuma dizer assim: vocês cuidem da subsistência dos seus filhos na família, que quem educa somos nós, que é um conceito errado, na minha opinião. Sim. Acho que quem educa é pai, mãe e família, né? E escola ensina. Mas o que eu tenho visto é muito garoto da idade dele que vai a psiquiatra e é medicado com essas siglas aí de bullying, TDAH, etc. Então, mas eu acho que eu preciso fazer uma colocação até para esclarecimento. Eu acho que a questão não é medicar. A questão é o mau diagnóstico. Se você faz um diagnóstico incorreto, ou se você não escuta essa criança e não entende qual é o contexto do quadro dela, você acaba medicando coisas que não são. Mas se a criança realmente não tem por que não medicar corretamente dentro dos prazos que a gente tem, com as medicações seguras que nós temos, e sempre associar orientação de pais, orientação para a escola, psicoterapia para a criança, né? Porque muitas vezes a questão psiquiátrica, mas também tem pais que não se conversam, pais autoritários, dificuldades de aprendizado, outras coisas. Por isso que a psiquiatria infantil, ela vem da pediatria e vem com essa noção, nessa noção de olhar a criança globalmente. O psiquiatra não é o cara que dá receita, o psiquiatra infantil não é o cara que dá receita para criancinha pequena. O psiquiatra é o cara que vai olhar essa criança e vai ver quais são as necessidades dele. E muitas vezes elas saem do meu consultório, sem receita, mas com encaminhamentos outros, de fazer uma avaliação neuropsicológica, de procurar um terapeuta familiar, né, e conversar com a escola. Eu converso com um orientador na escola. Então, eu acho que a má prática, e eu acho que tem em todas as nossas... né, uma prática existe, e a má prática não pode ser confundida com medicalização excessiva, tá? Ou com medicalização. Dr. Fábio Schutz, o que é o Instituto Espaço de Vida? O Instituto Espaço de Vida é uma organização que... Patient Advocacy Group. Ele tem o objetivo de melhorar o acesso dos pacientes às novas medicações e dá dados e ensina os pacientes a como ter o melhor acesso à sua saúde. Especificamente, no caso do Instituto Espaço de Vida, é mais com o câncer. E tem uma grande parceria com o câncer de rim, que é essa parceria com a qual eu faço parte, de tentar conscientizar a população e tentar também orientar os pacientes que têm câncer de rim
a como lidar com a sua doença e como ter acesso aos melhores tratamentos da sua doença. E essa campanha, todo rim tem sua história, é correto isso que eu... Então essa foi uma campanha que foi feita ontem em frente ao metrô Clínicas, próximo do Hospital de Clínicas, e ela tinha o objetivo de orientar e conscientizar a população. Então foi distribuído garrafinhas de água e orientado como ter melhor saúde com relação ao seu rim, e prevenção de doenças renais e assim por diante, inclusive a prevenção de câncer de rim. Beber água, né? Ingerir líquido, água, vamos ficar na água, né? Sempre é bom, sempre é bom. Eu acho que quanto mais a gente se mantém hidratado... Mas eu quero saber até que ponto é bom então, as pessoas que dizem... Qualquer coisa em excesso faz mal. Qualquer coisa em excesso faz mal. Água Até em excesso água também vai fazer mal. Água mata. Como é que é, doutor? Água mata. Como água mata? De acordo com a quantidade, mata sim, sem dúvida nenhuma. Não, vai levar você a uma hipervolemia, uma hipertensão arterial. É muito interessante. E até eu coloco por que acho interessante. Depois surgiram os squeeze, que é aquele negocinho que se aperta, aquelas garrafinhas d'água, né? Todo mundo anda na rua com uma garrafinha daquela para beber água e bebe água muitas vezes, porque o organismo é que pede, né? O organismo é que diz a você que você está com sede porque você tem falta de água, né? Mas hoje as pessoas se habituaram a tomar água e o Dr. Norton diz a água mata. Não, um minutinho. Não, mas é interessante isso, precisa esclarecer. Porque, veja, à medida que nós envelhecemos, os nossos mecanismos de alerta também diminuem. Ou seja, o seu organismo pode estar precisando de água e você não sabe. Então, a prática de tomar, pelo menos, se não houver problema cardíaco, etc., 2 litros de água por dia é absolutamente saudável e eu aconselho que todos os meus pacientes tenham do lado do criado mudo ou em algum lugar a sua garrafinha de água, que é sagrado aquilo. Porque eu falei água mata no sentido de ser um balde de água. Né? Não, mas é uma coisa explicar. absurda. Não, mas é importantíssimo que seja hidratado. Eu brinco com as minhas pacientes. A senhora reclama que tem ruga e não sabe que ruga é pele desidratada. Então, é um dos argumentos que a gente costuma utilizar. Mas água é vital para o organismo. Água acrescentar? Não é algo. Não, acho que o importante é se manter hidratado. Acho que o nível de hidratação de cada um é uma coisa que é um pouco individual, um pouco particular, mas eu acho como o Dr. Norton Sayegh comentou, acho que alguma coisa entre 1 litro a 2 litros por dia, 1,5 litro a 2 litros por dia, estaria mais do que adequado. Eu costumo no programa fazer as perguntas que os pacientes não fazem para você, né? Porque o paciente vai lá e fica quieto e você que tem que descobrir o que ele tem, né? Muitas vezes está com dor aqui, mas não fala, eu vou contar para o senhor que eu tenho dor. Eu não. Né? Mas, Dr. Levon, é verdade que tem gente que não dorme porque não quer? Tem, principalmente na adolescência, né? Os adolescentes hoje não querem dormir de jeito nenhum. Mas como que ele vai ficar sem saber o que é que está acontecendo no Twitter, no Face, os amigos, o grupo, o que estão falando, o que é que estão dizendo? Isso ocorre. E também aquele que não quer dormir porque tem atividade, tem as baladas por aí e tal. É diferente de antigamente. Na nossa época a gente saía de sábado. Eu só ia sábado à noite, ia no cinema, depois eu falo baile e meus filhos morrem de rir hoje. Ia na boate, que boate, pai? Hoje é balada. Hoje não, hoje é durante a semana. É terça, é quarta, é quinta, é sexta, é a hora que for, a hora que tiver. Isso traz problemas seríssimos, muito sérios. E tem o adulto que também se restringe de sono pelo trabalho. Porque tem uma premência de entregar um relatório, alguma coisa, isso vai ficando e pronto. Aí saiu da rotina de sono, saiu daquela arquitetura do sono. Tem uma rotina específica para o sono? Tem. Existe, como eu disse no começo, a higienização do sono é importantíssima. Perfeito. Dormir 8 horas, dormir 6 horas. Depende da idade, existe um número de horas, a criança mais, o adulto menos, o idoso um pouquinho menos, mas eu sempre bato na seguinte tecla, não é o tempo de sono, é a eficiência do sono. A pessoa pode dormir 12 horas e acordar
cansado e com sonolência e bater o carro no dia seguinte, porque não entrou no sono profundo. Não teve a arquitetura do sono perfeita para descansar. Então, isso é um ponto muito importante. Dr. Norton Sayeg, o senhor fundou a Associação Brasileira do Alzheimer e tenho a informação que no mundo 15 milhões de pessoas são afetadas pelo Alzheimer. Eu sempre questiono esses números que chegam aqui e não sou especialista. Antes fosse porque 15 milhões é muito ou é pouco? É muito pouco. É muito pouco? Muito mais que isso? Olha, se estima que hoje em dia existam pelo menos, se estima, né, 42 milhões de pessoas no mundo portadores de Alzheimer. Como o conceito de Alzheimer mudou há 2 anos e meio atrás, considerando que antigamente há 2 anos e meio a gente considerava Alzheimer só quem já tinha demência. Hoje não. Hoje nós sabemos que existe Alzheimer em fase inicial, que tem um nome meio complicado, chamado Alzheimer prodrômico, que precede a demência. Então, se nós somarmos a esses 42 milhões, mais 42 milhões, nós temos 84 milhões de pessoas no mundo portadores de Alzheimer, sendo que diagnosticadas no Brasil, se estima que nós tenhamos 1.200.000 pessoas acometidas por esta verdadeira epidemia, que só tende a crescer porque é uma doença idade dependente, ou seja, quanto mais velho você fica, maior a sua possibilidade de ter a doença. Quando o senhor fala mais velho, tem uma idade limite? Eu posso colocar isso daí? A pessoa... O Alzheimer chega em determinada idade? Existe. São todas estimativas. Por exemplo, dos 60 aos 65 anos, você vai ter cerca de 3 a 5% de portadores. Mas esse número vai subindo de uma forma tão dramática que aos 80 anos de idade, 50% dessa população de idosos terá Alzheimer. E o pior é que no Brasil, a faixa que mais envelhece, e o Brasil continua envelhecendo, não é a faixa do chamado idoso jovem, do meu amigo aqui com 63 anos de idade. É do idoso muito idoso, é daquele que chega aos 80, 90 anos de idade. Porque a tecnologia evoluiu de alguma forma que hoje em dia é difícil morrer. Hoje em dia, você coloca o indivíduo dentro de uma UTI de altíssimo padrão, é difícil para ele morrer. Os médicos não deixam que ele morra. A tecnologia segura isso. Isso nos leva a outras discussões, como distanásia, ortotanásia, eutanásia, enfim, que não é o objetivo do programa de hoje. Mas o que preocupa é esse número exponencial e a falta de expectativa. Fazem 13 anos que nós não temos um único medicamento que possa auxiliar na doença de Alzheimer. Mas e as pesquisas? Então, hoje em dia nós temos, o meu centro faz uma pesquisa com uma droga absolutamente nova e revolucionária, uma droga que está sendo estudada em 90 países, com 5.500.000 portadores de Alzheimer, mas serve apenas para pacientes, eu nem digo pacientes, para clientes em fase muito inicial. Mas como é fase inicial? É muito difícil de... Eu não sei, não é para os tão senhores difícil. é fácil, para mim é muito difícil tão diagnosticar difícil. o Alzheimer. Eu tive muita dificuldade também para fazer essa fronteira, né? O que eu chamo de doença? Você ter um esquecimento, esqueceu onde deixou o óculos, onde deixou a chave do carro, onde deixou a caneta, isso é normal. Agora, o que eu digo brincando, se você acha a chave do carro e não sabe para que ela serve, realmente a sua memória está muito prejudicada, né? Agora, a doença de Alzheimer, que nós estamos estudando hoje em dia, e o recrutamento está aberto, e nós estamos de braços abertos para receber quem queira receber esse tratamento, são para pessoas
que dizem assim: doutor, há um ano e meio, 2 anos, eu sinto que minha memória está piorando. Esse é um fator primordial. É a sensação subjetiva dele. Porém, ainda não me atrapalha no dia a dia. Eu consigo, com a minha agenda, com uma série de artifícios no computador, ou deixando recadinhos para mim mesmo, etc. Eu ainda consigo funcionar muito bem, ou seja, ele ainda não tem o que nós chamamos de doença de Alzheimer. Ele tem um Alzheimer pré-clínico. E essa droga que nós estamos testando, ela interrompe o processo que promova a evolução para que o paciente fique demente, dependendo de outras pessoas para ser alimentado, usando sonda para alimentar artificialmente, enfim, um final trágico. E essa droga, então, é o que nós temos hoje em dia de um grande laboratório internacional, um estudo seríssimo. O estudo é tão sofisticado, para você ter uma ideia, que nós vamos levar um grupo de brasileiros, de pacientes brasileiros, para outro país para fazer um determinado exame que ainda o Brasil não faz. Nós estamos no finalzinho do nosso Gente que Fala. Tem alguma forma de entrar em contato direto com o senhor? Uma página? Ou... Olha, se jogar meu nome no Facebook Dr. ou Norton no Google, Sayeg. Norton Sayeg, eu tenho certeza que vocês vão me encontrar. Existe meu site chamado www.alzheimermed.com.br e nós estamos lá com todas as informações e à disposição de todos os seus telespectadores. A palestra Depressão, Doença Impactante, será que dia? Dia 17 de abril, é gratuita. 19 horas. Forneceremos o certificado às 19 horas com a presença do deputado Fernando Capês. Na Assembleia Legislativa. Doutor Fábio Schutz, como a gente localiza o senhor? Algum endereço eletrônico? Não, eu trabalho... Bom, o Instituto Espaço de Vida, eu não tenho nenhuma associação tão formal com eles, eu trabalho em parceria com eles, Sim. eu não trabalho diretamente no Instituto Espaço de Vida. Eu atuo mais como médico oncologista no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e no Hospital São José, que é anexo à Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, é só questão de entrar em contato com a Beneficência Portuguesa de São Paulo, com certeza alguém vai me achar lá. Dr. Levon Mectarian, tem um endereço onde a gente possa localizá-lo? Quando está acordado? Site do Ronco, site do ronco.com.br e levonotorrino@gmail.com. Levon Otorrino, @gmail.com é o meu e-mail. Doutora Sônia Palma tem uma forma de localizá-la? Por e-mail, é o soniamm.palma@hotmail.com. Esse MM é de Maria Mota. Sônia Palma, Maria Mota Palma. Então é soniamm.palma@hotmail.com. Agradeço aos senhores a participação do nosso Gente que Fala, que tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.